boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas terapias naturais. O projeto Ecologia do Ser é um projeto socioambiental realizado pela organização não governamental Movieco, Movimento Ecológico, e conta com o apoio aí da Secretaria de Saúde de Barueri. E o projeto tem duas vertentes, uma de atendimento social no espaço chamado Ecologia do Ser e a outra educação popular para a saúde, né? Porque a gente acredita que a educação que mantém a saúde. E para tudo isso, claro, a gente se aprofunda muito aí no conhecimento da natureza, né? E aí sempre naquele equilíbrio entre o conhecimento aí tradicional, né, dos povos antigos, né, das pessoas antigas, até dos ancestrais, mas também aí com comprovações científicas. O projeto Ecologia do Ser tem uma farmácia viva que recebe para visitação as pessoas da comunidade lá da aldeia de Barueri. Nesse momento a gente está funcionando online e para isso o professor Gilson está aqui nos presenteando com as aulas falando sobre plantas medicinais que beneficiam nossa saúde e que algumas nós temos lá nos canteiros, outras a gente tem que levá-las para lá ainda, tá certo? Então é isso, vou passar para o professor Gilson e a gente abre no final para perguntas. Gratidão a todos e obrigada para o professor também. Obrigada, Tânia, pelo convite, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunidade e a gente vai falar em especial sobre uma das plantas que eu acho uma das plantas mais imunoestimulantes, né? Quer dizer, ela tem essa capacidade de aumentar a nossa imunidade, ela ajuda a fortalecer a nossa imunidade. É sempre importante lembrar, né, que quando a gente fala de imunidade, né, nosso sistema imunológico, geralmente não há necessidade de ficar estimulando ele, né? Por mais que a gente pense que quanto mais a gente fortalece a imunidade, mais a gente vai tendo benefícios, né? Na verdade, o nosso organismo, se a gente tiver uma alimentação adequada, a gente vai ter grandes chances de ter uma nossa imunidade legal. Quando a gente fala alimentação adequada, a gente vai sempre lembrar que a gente tem uma série de nutrientes, né? A gente tem os grupos nutricionais, né? Que sempre vão auxiliar a nossa imunidade. Então, a gente tem lá as proteínas, os lipídios e os carboidratos, né? Lembrar que esses três grupos são chamados de energéticos também. Mas os outros dois grupos, né, que são os reguladores, eles estão intimamente ligados à nossa imunidade, que são os sais minerais e as vitaminas, né? E quando a gente pensa em sais minerais e vitaminas, a gente vai sempre lembrar, né, que dentro da alimentação a gente vai priorizar, né, frutas, verduras e legumes, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas que quanto mais as pessoas vão variando na alimentação e quanto mais as pessoas descascam, né, mais benefícios elas têm para a saúde. Então é importante, né, que se faça uma alimentação adequada. Óbvio que assim, quando vocês pensam em relação à imunidade, a gente tem uma série de coisas também que são importantes. A gente vai lembrar sempre a vitamina C, todo mundo recorre a vitamina C, né? A vitamina C, por exemplo, não mata a gripe, né? Mas ela ajuda a reforçar o nosso organismo, né? Então, ela mantém o nosso organismo reforçado, a nossa imunidade, ela se aproveita, se beneficia com isso. Por isso que muitas vezes eu falo, né? A gente tem um país tão grande, né, o Brasil, né? E uma produção tão farta de frutas, verduras e legumes, para a gente comer os fresquinhos, né? E geralmente tem muita gente que a gente vê que não se alimenta adequadamente, quer dizer, não come frutas, não come verduras, né? Porque ele não gosta, né? E é um erro que a gente faz, né? Um erro que a gente comete. E muitas vezes vem da própria educação da família, né? A família não foi treinada para comer frutas, verduras, e os filhos vão comer, também vão parar de comer, simplesmente não comem, não gostam, né? Falam que não querem, né?
e aí a família nem insiste para isso, né? E é importante, né, que a gente tenha na nossa base da nossa alimentação frutas, verduras e legumes. A gente tem que sempre colocá-los todos os dias, né? Um exemplo, né, só para vocês imaginarem, a gente tem muita gente com deficiência de ferro, em especial as mulheres, né? O ferro também está ligado à parte de imunidade, porque quando baixa muito ferro, né, a gente não tem oxigenação, a gente acaba perdendo imunidade. E um simples fato de colocar uma laranja, por exemplo, depois de uma refeição, em especial quando tem ferro, né, tem feijão, tem carnes, né, a gente assimila muito mais o ferro, né? Então, é uma das coisas que é importante fazer, né? A gente começar a temperar, por exemplo, as saladas com limão, colocar uma laranja depois da refeição, né? Pode ser, Gilson, não dá em todas as refeições, mas ao menos numa refeição, né? A gente colocar uma laranja, né? Chupar uma laranja, colocar um suco de limão, temperar uma salada com limão, né? Ter o hábito de colocar na nossa alimentação. E é uma coisa tão simples, né, que a gente poderia fazer, né, mas a gente geralmente não faz, né? Depois a gente vai lembrar que quando a gente fala de imunidade, a gente tem muito a ver com estresse. Né? O estresse é uma coisa impressionante, né? Como ele combate a nossa imunidade, como ele atinge a nossa imunidade. Alguém pode perguntar, mas como que acontece isso, Gilson? Geralmente, né, a imunidade da gente ela está ligada a questões de parte hormonal, né? Hormônios, né? Por isso que quando a gente pensa em imunidade, as mulheres, por exemplo, são mais acometidas com gripes, né, resfriados, né? Porque a mulher tem variação hormonal e a própria progesterona, ela afeta um pouco a parte imunológica. Embora agora a gente viu que na parte do Covid, por exemplo, as mulheres morrem menos do que os homens, né? E provavelmente deve ser uma questão também de cuidado, né? As mulheres têm menos doenças crônicas do que os homens, né? As mulheres se cuidam mais, né? Quando a gente fala aí de ir para o médico, né? Se cuidar com a saúde, né? E assim por diante. Mas quando a gente fala do estresse, né? O estresse ele vai sempre produzir adrenalina. E a adrenalina, ela vai produzir um hormônio chamado cortisol, né? E é importante, né, que a gente fale do cortisol, porque o cortisol é um similar ao corticoide, né? E aí a gente já sabe o que acontece, né? Baixa a nossa imunidade, né? Os corticoides, eles derrubam a imunidade, né? Então, quando a gente fala de cortisol em excesso, né? Esse hormônio, ele vai derrubar a nossa imunidade. Então, pessoas submetidas a muito estresse, né? Elas tendem a ter mais gripes, mais resfriados, mais herpes, né? Que são indicativos de sinais, né? Que a nossa imunidade não está tão legal. Então, é importante, né, que a gente tenha momentos, né, durante o dia que a gente não esteja estressado, que a gente esteja, que eu falo sempre, numa zona de segurança, de confiança, de segurança, né? Porque quando a gente está nessa condição, geralmente a gente vai estimular, né, o nosso organismo a produzir substâncias do bem-estar e do prazer, que ajudam a aumentar a nossa imunidade. Por isso que, por exemplo, quem recebe muita massagem, né, recebe terapias toda semana, geralmente as pessoas ficam menos gripadas, elas ficam menos doentes, né? Porque a gente tem uma série de hormônios que são produzidos, né? Não só com a massagem, mas pode ser o reiki, pode ser algum outro atendimento, né? Que são sempre importantes, né? Que a gente tenha aquela sensação de prazer e que a gente se sinta bem, né? E a gente estimula, por exemplo, a liberação de ocitocina, né? Que é um hormônio que ele ajuda a manter a nossa imunidade alta. Quando a gente fala depois de outros fatores que vão influenciar, né, a gente vai sempre lembrar que dormir bem é importante, né, para manter a nossa imunidade. E uma outra coisa muito importante é sempre o exercício. Né? O exercício ele vai fazer com que os nossos leucócitos, né, eles aumentem. Quando a gente fala que eles aumentam, né, a gente está falando que a gente está fazendo uma estimulação, né, na nossa parte muscular, e aí os leucócitos, né, que são as células brancas, elas aumentam. Então, a nossa imunidade ela acaba se mantendo melhor, né, mais alta. Né? E é uma coisa interessante, né, se vocês observarem, né, as pessoas que fazem atividade física geralmente sentem menos frio, né?
que é um indicativo também, quando a gente está com a nossa imunidade baixa, se baixa um pouco a temperatura, a gente tem que correr pegar o casaco, que sente muito frio, né? É um dos indicativos que a imunidade está baixa, que não está legal, além de pegar um resfriado, um herpes, né? Assim por diante. E a gente tem também doenças, né, que afetam a imunidade. A gente tem uma série de doenças, né? Por exemplo, quando a pessoa está submetida a um câncer, né, por exemplo, geralmente ele vai fazer com que a nossa imunidade despenque, né? Então, a gente tem uma série de medicamentos também que vão abaixar a imunidade, vão afetar a imunidade da gente, né? Então, é sempre importante, né, que a gente tenha uma visão global aí sobre a imunidade. Eu vou subir a apresentação, eu coloquei alguns aspectos já colocados na apresentação para vocês terem, né? E depois, se vocês quiserem aprofundar, a gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, né? Mas só dar uma introdução, né, para vocês entenderem um pouco sobre a imunidade, a importância desse sistema, né? Para o nosso organismo. Aí a gente está falando, por exemplo, de micoses, infecções, né? Quando a gente pensa aí, por exemplo, uma diarreia, né? Quando a gente tem pessoas que têm diarreia o tempo todo, tem pessoas que têm infecções o tempo todo, né? Tem micoses, né? Que são bichinhos de estimação às vezes, né? Por que esses micro-organismos eles convivem com você, né? Porque geralmente a gente está com a nossa imunidade baixa, né? Então, eu coloquei já na apresentação, né? Para vocês terem, né? Uma orientação, depois se vocês quiserem aprofundar, fica aí para vocês o convite de estar aprofundando sobre o assunto. Subiu, Tânia? Bom, plantas medicinais para a imunidade. Então, eu começo aí com um pouco essa coisa que eu fiz de consideração, né? O que afeta a imunidade. Então, má alimentação, variação hormonal, vida sedentária, estresse, né? São alguns fatores que vão sempre afetar a nossa imunidade. Sinais e sintomas, né? Então, infecções respiratórias e urinárias constantemente, né? Quando a pessoa começa a se submeter a infecções uma atrás da outra, geralmente a imunidade está baixa, né? Herpes labial genital, o próprio herpes zoster, né? Que é um pouco mais severo, né? Mas às vezes acontece, né? Da pessoa ter herpes zoster. Cansaço excessivo, né? Então também está ligado à parte de imunidade. A gente vai sempre lembrar, por exemplo, a pessoa que faz atividade física, né? A gente já comentou um pouco sobre a questão da temperatura corporal, mas a gente pode lembrar também que é muito mais difícil a pessoa ficar mais cansada, né, com aquele cansaço excessivo, né? A não ser que quando ela faça exercício de forma exagerada, né, ela acaba sobrecarregando o corpo, mas senão geralmente a pessoa não se sente cansada. E está ligada também à parte da imunidade. É claro que tem a circulação, tem a respiração, a oxigenação corporal, mas a imunidade também está ligada a um cansaço excessivo. A gente tem problemas de tireoide, e às vezes a pessoa também tem essa questão de cansaço excessivo. Febre, calafrios, diarreias, né, e etc. O que fazer, né? Então, uma alimentação saudável, exercícios físicos, no caso da mulher, controlar a menstruação, porque às vezes tem problemas menstruais exagerados, né? Um fluxo menstrual abundante, é importante que seja controlado. Menos estresse, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que trabalhar nosso emocional, né? Porque se a gente não trabalha emocional, a gente levar tudo a ferro e fogo, a gente acaba se estressando com todo mundo. A gente se estressa na rua, a gente se estressa no trabalho, a gente se estressa em casa. Então, a gente tem que, às vezes, até trabalhar a nossa parte emocional. Água que seja também água suficiente, né? Uma coisa que eu esqueci, né? Eu gosto muito de contar que eu, por exemplo, quando eu fico um dia sem tomar muita água, no dia seguinte sai herpes, né? Então, herpes labial. Mostrando que a água é extremamente importante para ajudar a nossa imunidade também. A Echinacea purpúrea, ela é uma das plantas mais importantes aí como estimulação imunológica. É uma planta, né, como a Tânia falou, é uma planta que ela tem uso tradicional pelos índios norte-americanos, é uma planta que hoje em dia ela produz aqui dentro do Brasil também, mas ela é originária dos Estados Unidos, né, da América, e eles... lá os índios eles usavam, né, para aumentar a imunidade. Tinha outras, até para picada de cobra eles usavam, né? Essa planta, dá para entender por quê, né? Porque se ela aumenta a imunidade, ajuda a combater também a peçonha, né? Então é uma planta importante na estimulação do sistema imunológico. Se você me perguntar qual que é a melhor planta, é a Echinacea, tá?
A Echinacea purpurea é o nome científico, né? Equinos quer dizer ouriço, vocês já vão ver aí a semelhança do fruto dessa planta quando ele estiver seco com um ouriço, e áceo é similar a, então similar a um ouriço. E púrpura, né? A cor, purpúrea é a cor das sépalas dessa planta. Aqui a gente já vê o fruto, né? Então aqui ele ainda tá verde. Quando essas pontas elas se secam, ele vai ficar escuro, e se você apertar, sai sangue na tua mão, né? Ele vai machucar a mão mesmo. Aqui a gente vê de mais perto, né? Parece uma coisa mais comum, mais tranquila para pegar, mas mesmo quando ele está verde, se você apertar, ele chega de machucar um pouco a mão. É por isso que tem o nome lá de Echinacea, né? A gente vê um polinizador, né, das plantas, né? A gente sempre encontra insetos nas plantas. Muitos insetos eles não são ofensivos à planta, eles não destroem a planta, ao contrário, eles ajudam na polinização. Esse é um exemplo. E aqui a gente já vê os frutos, frutos verdes ainda, que sem as pétalas, e a gente vê frutos já secando e frutos já seco. Esse fruto, se apertar, geralmente machuca bastante a mão. Aqui a gente vê de mais perto, mais próximo. E aqui a gente vê um ouriço, né? Quando eu fiz, uma vez eu pedi para o cara colocar na minha mão, fazia nem ideia que alguém podia pegar um ouriço sem se machucar, né? E o cara, no mar, ele falou assim, não dá para pegar. Eu falei, mas você vai matar? Ele falou, não, é só para tirar uma foto. E aí tirei uma foto, né, exatamente para mostrar essa semelhança que a gente tem entre a Echinacea e ouriço. Claro que não é a mesma coisa, né? Aqui a gente está falando de um bicho, aqui a gente está falando de uma planta, mas a gente tem a semelhança, o botânico deve ter se baseado nessa semelhança para nomear. Bom, a gente tem duas outras espécies que também podem ser utilizadas, a Echinacea angustifolia, né? Lembrar que a angustifolia é de angústia, né? Que é folha estreita, né? Folha é folha, né? Angustus, quando a gente fala uma referência botânica, a gente está falando de folha estreita, né? A gente tem, por exemplo, lavândula angustifolia, né? Quer dizer, aquela lavanda, ela tem a folha estreitinha, né? Pálida, né? A coloração das sépalas, elas são pálidas, então Echinacea pálida. Bom, nomes populares, flor roxa cônica, cometa roxo, né? Cometa porque as sépalas elas ficam arqueadas para baixo, ficam com aquele globo para cima, que tem dá uma lembrança, né, da questão do cometa, né? E aí por isso que eles colocam o cometa roxo, né? Echinacea e equinácea, né? Que a gente vê já as sépalas elas voltadas para baixo. A origem meio oeste dos Estados Unidos, né? Então é uma planta americana. Aqui é uma planta que a gente chama de exótica, né? Tudo que é exótico é uma planta que vem de fora, né? Quando a gente pensa, por exemplo, salsa, cebola, alho, né? Todas são plantas que produzem por aqui, mas são plantas que foram trazidas de fora, né? São plantas que são exóticas, né? A parte utilizada, vocês vão ver que tem vários autores, né, que vão citar diferentes partes da planta. A planta ela tem princípio ativo em toda ela, mas a preferência é a raiz. A raiz da angustifolia, por exemplo, é mais potente, ela tem mais concentração de substância. Então, a planta toda, as partes aéreas floridas e da Echinacea angustifolia, a raiz. E aqui o autor já coloca, né, a maior concentração dos componentes mais ativos, né, que são as substâncias, né, são os princípios ativos, se encontram nos rizomas e raízes, né? Rizoma é um caule que geralmente ele é subterrâneo, né, quer dizer, a continuação do caule, e aí depois vem a raiz. Então pode ser tirada tanto as raízes quanto os rizomas, é a parte que tem mais substâncias. Aqui tem um pouco a descrição, eu gosto geralmente de colocar a descrição para depois, quando a gente quiser, por exemplo, fazer alguma comparação, a gente ter a descrição botânica para identificação, fica mais fácil, né? Então, é uma planta que vai de 60 centímetros a 90, não chega a 1 metro de altura, é bastante ramificada, florífera, rizomatosa, né? Quer dizer, ela tem rizomas, olha lá. A gente tem algumas descrições, né, para identificação. Aqui a gente vê o jeitão geral dela, mais detalhes, né? Então fala um pouquinho sobre as nervuras, o comprimento, e assim por diante. Isso não é tanta informação importante, né? Mais para identificação. A gente vê as folhas, né? Que ela tem uma nervura central importante, depois a gente tem as nervuras laterais que são pequenas, né?
Inflorescências, né? Fala um pouquinho sobre as flores, né? Inflorescência porque é um conjunto de flores, né? Cada pontinho daqui é uma flor, né? Então a gente tem uma inflorescência, um capítulo floral, né? Que a gente chama, né? Aí vem falar um pouquinho ao tamanho, diâmetro, né? E aqui vem os princípios ativos, né? Então a gente tem as alcalamidas, os ésteres de ácido cafeico, né? São a parte, geralmente essa parte de ácidos orgânicos, né? Que a gente encontra nas plantas, eles têm muita ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Óleos essenciais, que são óleos voláteis, equinolona e fitoesteróis. Ela tem um pouquinho de hormônio também. Ácidos fenólicos, né? Então a gente tem vários ácidos fenólicos, por exemplo, esse ácido cafeico, né? Ele é bastante clorogênico, né? São bastante antioxidantes, né? Então ela ajuda também na ação tanto anti-inflamatória quanto antioxidante, previne a degradação celular. Flavonoides, que também tem essa ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Óleos essenciais e ácidos graxos, né? Então tem uma série de princípios ativos dentro dessa planta, né? Essa planta possui um pouco de alcaloide pirolizidínico. Essa aqui é uma substância que ela é bastante tóxica, mas a presença são somente traços, né? Quer dizer, é uma planta que se você usar, vocês já vão ver que o período de utilização é sempre curto, não pode ser prolongado, né? Porque quando a gente usa uma planta que vai aumentar a nossa imunidade, se a gente estimular demais, a imunidade cai, né? Então, a gente tem aí também uma questão importante, né, para esse alcaloide pirolizidínico não vai causar problemas hepáticos, né, uma planta bastante segura. Sobre o uso tradicional, aqui a gente diferencia, né, o uso tradicional de uso popular. O uso popular, geralmente, é aquilo que vira moda, né? A gente sabe hoje em dia que tem algumas plantas aí que são moda, né? Por exemplo, a gente vai pegar a moringa, né? Hoje em dia a moringa cura tudo, né? Então, as pessoas ficam loucas atrás da moringa. Então, de tempos em tempos, o conhecimento popular elege uma planta que é a planta do momento. E aí, as pessoas não têm muito fundamento. Quando a gente fala de uso tradicional, é um uso que foi passado de pai para filho, ou às vezes até de avô para neto, né? E é um conhecimento que ele é usado há muito tempo. Então, tem uma observação, né? Com tempo prolongado, né? Então, os índios americanos usavam essa planta como estimulante do sistema linfático, né? Lembrar que quando a gente fala do sistema linfático aqui, a gente está falando da imunidade. Ele vai aumentar a nossa imunidade. Qual que é a ação da equinaceia? Ele é um imunoestimulante, um anti-inflamatório, né? E antibacteriano, né? Porque ele vai combater bactérias por conta do aumento da imunidade, e um antiviral. Uma coisa importante, ele vai estimular a fagocitose, né? Que é fagocitose, Gilson? Fagos é comer, cito é célula, né? É aquela coisa, aquela ação das nossas células, né? Que elas fazem, que elas vão comendo organismos estranhos, né? Então, quando a gente estimula a fagocitose, quando a gente estimula o movimento dessas células brancas, né, do sangue, a gente tem um efeito bem importante na imunidade. Aumenta a atividade celular, ele é respiratória, e a mobilidade dos leucócitos. Então, ele não só faz com que aumente o trabalho dos leucócitos, como ele faz com que aumente a mobilidade e a respiração celular dessas células, né? Então, ela vai dar um up na nossa imunidade. Em relação às alcalamidas, né, são anestésicos locais e anti-inflamatórios. O óleo essencial, né, como o cafeolíqueno, né, estimulam a produção de properdina, né, e interferon, né, que ativam o nosso córtex da suprarrenal, né, que são ações aí em relação à própria imunidade. O uso terapêutico, né, reconhecido pela própria Anvisa, como um preventivo coadjuvante de terapia de resfriados e infecções, em especial do trato respiratório e urinário. Então, essa é um reconhecimento, né? Um Farmag é uma associação de farmácias, né? De manipulação. E esse reconhecimento, ele é um reconhecimento, inclusive, pela própria Anvisa, né? Então, é uma planta que é reconhecida, já tem estudo científico mostrando sobre essa ação de ajudar a combater infecções tanto do trato respiratório quanto do trato urinário, e em relação a resfriados e gripes, né?
inibe o vírus da influenza, né? E vírus do herpes e o vírus da estomatite vesicular, né? E o extrato reduz o crescimento de triconomas vaginais, né? A gente vai lembrar que são micro-organismos que vão causar problemas, infecções aí das vias urinárias, né? E órgãos genitais, né? Candida albicans, né? Aquela candidíase, né? Que tem muitas vezes mulheres que são afetadas, né? E ele ajuda a combater também. Mais ação farmacológica, né? Os estudos aí, químicos e farmacológicos, né, estabelecem que a planta é imunoestimulante, anti-inflamatória e estimulante de citocinas, né? Por exemplo, só para vocês imaginarem, né? Se a pessoa tiver a infecção do SARS-CoV-2, né? A gente sabe que tem aquela tempestade de citocinas, né? Quer dizer, é uma resposta imunológica. E se a gente usasse aqui na ceia, vai piorar o quadro, né? Tem que ser usado antes, né? Para você fortalecer a imunidade. E é protetora do colágeno, quer dizer, ajuda a evitar a degradação do colágeno, além de ser antiviral e antimicrobiano, né? A orientação de uso máximo de 8 semanas, né? Em uso contínuo. Geralmente a gente usa 15 dias, já tem uma resposta imunológica muito boa, né? Não é um tempo já suficiente, mas a gente tem um tempo limite de 8 semanas, né? Podem ocorrer, aí, em relação a riscos, né? Podem ocorrer danos hepáticos, né? Que é aquela substância que eu estava falando para vocês. Embora ela a quantidade é bem insignificante na planta, provavelmente não vai ter problema, né? E hiperestimulação do sistema imuno, possível imunossupressão, né? Que é aquela coisa que eu estava falando para vocês, a gente não pode estar usando por muito tempo, né? Contraindicações, quase todas as plantas elas têm contraindicação gravidez e amamentação. Ela tem um risco alto de provocar aborto. Doenças autoimunes, a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente pensa na esclerose múltipla, a gente vai pensar, aqui eles colocam tuberculose não é uma doença autoimune, nem a síndrome da imunodeficiência, né? O HIV não é uma doença autoimune, é uma doença que ela afeta a imunidade. E a gente vai lembrar, por exemplo, a gente tem o lúpus, né? O lúpus é uma doença autoimune, né? Então, se a gente tiver essas doenças, né, que tomam principalmente imunossupressor, não pode ser utilizada, né? Porque vai aumentar a imunidade. E aqui eles não citam, né, transplante de órgãos, né? Mas tem que tomar muito cuidado com transplante de órgãos, né? Porque pode perder o órgão transplantado. Imunossupressores, né, não usar a planta, né, porque se você está estimulando a imunidade, né, a pessoa está tomando imunossupressor, você vai aumentar a imunidade, e aí você compromete o tratamento. Esteroides anabolizantes, aumenta a hepatotoxicidade, aliás, né, eu sempre falo, quando esteroides anabolizantes, a gente tem que evitar ao máximo, né, não fazer utilização dessas drogas, né, porque elas são bastante hepatotóxicas, né. Quimioterápicos, antifúngicos, antiarrítmicos e analgésicos, né? Provavelmente aumenta o risco da hepatotoxicidade. Então tem que tomar cuidado, né, com a mistura desses medicamentos. Em relação à cafeína, né, se a gente fizer a utilização de medicamentos, o mesmo em café, ela aumenta o efeito, né, da cafeína. Imunossupressores, né, então a gente já tinha comentado sobre os imunossupressores, possível interferência e fármacos metabolizados no fígado. Então, também pode intensificar a ação e as reações adversas do medicamento. Para herpes e sarcoma de Kaposi, aqui, só para vocês imaginarem, esse câncer é um câncer que geralmente a própria imunidade destrói. Só que essa pessoa que tem, geralmente, esse sarcoma de Kaposi, são causados, né, pelo HIV, são causados quando a pessoa faz a utilização, por exemplo, de imunossupressores a longo período, né, por exemplo, transplantados, se a pessoa está tomando imunossupressor, esse câncer pode matar uma pessoa. Então, olha que coisa legal. Aqui tem a dica, né, de fazer, quando tiver esse câncer, né, você faz a aplicação na área afetada, que é um câncer de pele, né? E aí você vai aumentar a imunidade naquele local. E aí o próprio organismo vai destruir esse tipo de câncer, né?
Aí vem a dose sugerida, né? Então tintura 0,75 a 1,5 ml, 1 ml são 20 gotas, então olha lá, vai de 15 a 30 gotas via oral, 2 a 5 vezes ao dia, né? Então a gente já tem a dosagem da tintura. Evitar o chá por perder alguns componentes, né? Então se a gente for fazer uma extração aquosa, né, a gente vai lembrar que tem óleo essencial é volátil e acaba perdendo substâncias. Aí o Gilson que organizou, se vocês quiserem usar, citar a fonte, se quiserem usar a monografia, podem estar utilizando, é só citar a fonte e bibliografia utilizada. Alguma dúvida, perguntas? A gente pode abrir microfone, se alguém tiver alguma questão para perguntar, fiquem à vontade para perguntar. Boa tarde, professor. Onde que acha essa planta? Onde que acha? Você encontra em farmácias, que nem lá na Fito Shopping Paniza, você acaba encontrando. Fito Shopping Paniza. Tem no Morumbi e tem na Vergueiro, ali perto da estação na Rosa do metrô. Na Morumbi fica na João Jorge Saad, né? Se alguém quiser anotar o telefone da Paniza, né? Paniza, telefone é 3776-6644. Esse telefone, se não me falha a memória, acho que é da Vergueiro, tá? Mas aí eles informam também outro telefone. E tem farmácias, tá? Dá para encontrar até em casas de ervas, de vez em quando a gente encontra essa erva para fazer chá, né? Ô Gilson, toda vez que você fala tintura, eu nunca me lembro o que é tintura mesmo. Tintura é uma extração alcoólica, né? Você vai colocar a erva na... no litro de álcool. Isso, você tem... É uma extração, né? Você coloca uma parte de álcool e água, né? Só que sempre lembrar, né? Quando você for fazer, tem quantidade de erva, tem quantidade de água, né? Não se pode colocar álcool puro, né? Porque o álcool puro não consegue extrair, né? Então tem uma mistura. Geralmente a gente coloca... a gente tem várias formas, várias técnicas de fazer. Tem pessoas que colocam até na cachaça, também faz extração. Tá? E qualquer álcool, né? Pode ser qualquer álcool. Não, qualquer álcool não. Não, né? Se você pensar em qualquer álcool, por exemplo, álcool de supermercado, se você for fazer uma extração dessas ervas, você não pode tomar, porque esse álcool não é próprio para ser ingerido. Ele tem contaminantes dentro, ele tem substâncias que destroem o fígado. Tem que ser o álcool próprio, que é o álcool de cereais, ou álcool, aí você vai usar, por exemplo, uma cachaça, uma pinga, né? um uísque, um conhaque, alguma bebida alcoólica, né, que seja num destilado, né? Mais alguma questão, alguma pergunta? Quantas gotas, Gilson? Eu peguei que eram 5 vezes ao dia, mas não peguei a quantidade de gotas. Vai de 2 a 5 vezes por dia, vai de 15 a 30 gotas, né? Então você vai colocar... Geralmente a gente passa, né, 25, 30 gotinhas 3 vezes ao dia, né? Para não ter superdosagem. Né? Quando a gente fala de dosagem, né, se a gente colocar dosagens exageradas, a gente pode ter qualquer substância que a gente faz uso, né, de forma exagerada, a gente pode ter alguma encrenca, a gente pode ter algum problema. Pode ter alguma interação, pode ter alguma reação adversa, pode ter algum efeito colateral, né, que são efeitos colaterais, por exemplo, são efeitos indesejados, né, que não são esperados, né. E isso a gente consegue geralmente em doses muito altas, né. E a gente gosta também, Érica, de colocar as doses de referência, né, que esses livros, né, são livros que são reconhecidos pela Anvisa. E aí, quando a gente fala de livros que são reconhecidos pela Anvisa, ó, só para você imaginar, esse aqui, por exemplo, é um livro do Paniza, ó, é um livro de referência, né? Então, depois, se vocês quiserem, até mando. Esse aqui chama Como Prescrever ou Recomendar Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Tem na própria farmácia lá do Paniza, você encontra. É um livro que é usado pela própria Anvisa como referência, né? Então, quando você segue a orientação daqui, se tiver qualquer problema, você está respaldada. Não é uma coisa que você criou, que você inventou, né? Esse aqui é um outro, ó. Uso tradicional das plantas medicinais, ó.
também do Paniza. É um livro muito bom também, tem muita orientação sobre a utilização de plantas, assim por diante. Né? As plantas, elas sempre precisam de ter um certo conhecimento. Né? Quando a gente dá aula para vocês, né? A gente procura passar todas as dicas, as informações, né? Para a gente ter uma visão geral bem ampla, né? Para que serve, tem algum cuidado, tem alguma contraindicação, tem alguma interação, né? Para vocês não cometerem erros, né? Que aí a gente não vai causar uma intoxicação, por exemplo. É porque a gente pensa que tem gente que pensa que é natural, pode tomar até 2030. Não. As plantas medicinais, muitas pessoas pensam que, claro, é natural, não tem problema. Tem sim. As plantas a gente tem que usar com cuidado. Um chá de camomila, por exemplo, se a gente tomar um chá de camomila por muito tempo, ele impede a coagulação sanguínea. Você pode ter uma hemorragia. Pega, por exemplo, uma mulher que tem a menstruação, né? Um fluxo menstrual já abundante. E ela tem sempre o hábito de tomar camomila, né? O que acontece? Aumenta muito o fluxo, pode ter uma hemorragia, né? Um simples chá de camomila. Aí você mistura, por exemplo, o chá de camomila junto com o AS, né? Porque o AS é bom para tirar dor. Vou fazer um chazinho para tomar junto, né? Você Verdade. potencializa o efeito do AS, né? Porque o AS é um antiagregante plaquetário, a camomila é a mesma coisa, né? Impede que as plaquetas se aglutinem. Aí você pode ter uma hemorragia com mais facilidade. As plantas, elas não são inofensivas. Qualquer planta, ela pode te causar uma intoxicação dependendo da quantidade que a gente usa, né? Por isso que a gente nunca tem que exagerar, né? A gente vai colocar um tempero, por exemplo, na comida. Não exagera, coloca sempre devagar, aos poucos, né? E coloca assim, um dia você coloca um, outro dia você coloca outro, né? Tem alguns que são mais usados, né? Você pode até usar quase todos os dias, né? Mas é bom que a gente troque, dê uma variada, né, nos temperos, né? Para a gente não ter encrencas, né? Eu gosto muito de variar, e é importante, né, para a gente até mudar um pouco o sabor da comida. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Quero agradecer uma coisa, Gilson. Sobre o meu dodói do pé, que estava com infecçãozinha, eu fiz o cravo com álcool, sarou. O cravo é um fungicida violento, né? Isso. Se tiver fungos, você destrói rapidinho. Tem micose, por exemplo. Micose você destrói com cravo em pó e álcool. Aí você vai passando com o algodão em cima, você deixa um algodão embebido, né? Vai matando, mata mesmo, né? Se tiver uma micose entre os dedos lá, aquele pé de atleta, né? Você pode estar passando que ele destrói rapidinho. Ele mata muito rapidamente, né? E às vezes fiz você deve ter já até utilizado até medicamento e não tinha dado resposta, né? Sim ou não? Eu fiz e deu certo. Legal, obrigada. Você já tinha usado o medicamento, não tinha? Não uso. Não? Não, porque não uso às vezes nada. o pessoal usa medicamento, né, durante muito tempo, e o medicamento nem sempre responde legal. Mas o cravo, no uso tópico, é muito bom. Ele funciona muito rapidamente, né? Ele destrói fungos assim muito rapidamente. Usei só isso que você falou mesmo. Obrigada. Imagina. Que bom que funciona, né? Senão você pode funcionou pingar, né? Funcionou mesmo. Qual a relação da planta com a suprarrenal, né? É porque ela vai estimular, né? Ela estimula, né, a nossa imunidade a partir da suprarrenal. São liberadas substâncias, né, que vão estar aumentando a imunidade. O cravo utiliza com qual álcool? Se for, Juliana, uso tópico, você pode usar com qualquer álcool, né? Se for para micose, por exemplo. O álcool de mercado a gente não pode estar utilizando para ingerir, porque ele não é próprio para ser ingerido, tá? Se você for querer ingerir alguma planta, né, colocando no álcool, é preferível você usar uma cachaça, que aí você vai deixar um tempo no escuro, né? Sempre lembrar, você coloca a erva num pote, coloca a cachaça em cima, fecha o pote, vai para o escuro e você deixa lá 10, 15 dias, né? Depois você coa e aí você vai tomar em gotas, né? Em gotinhas, né? Porque a gente vai ter a extração, né? E depois a gente vai conseguir ter a concentração. Não pode tomar em copos de jeito nenhum, certo? Primeiro porque álcool de forma excessiva também faz mal, né? Mas em gotinhas não tem problema. Mais alguma questão? Acho que só. Tá bom. Alguma dúvida? Bom, quando a gente pensa aí de plantas, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre também plantas que são imunomoduladoras, né?
a gente tem uma planta que é muito legal, não sei se vocês conhecem, que é a cúrcuma longa, né? O açafrão da terra, né? Que é aquele pozinho amarelo que a gente compra nos mercados, né? Ele é um imunomodulador. Quer dizer, ele vai ajudar, por exemplo, só para se imaginar, a equinaceia, que nem agora no Covid, não seria tão legal, porque ela vai estimular a produção, a liberação de citocinas, né? Que são aquelas substâncias que vão dar a inflamação, né? Que vão atiçar o organismo para ter um processo inflamatório, né? Então, a equinaceia deve ser consumida antes, né? Mas quando a pessoa tiver o COVID, por exemplo, você pode ajudar com o açafrão da terra, porque ele ajuda muito a cuidar do processo inflamatório. Ele seria uma substância anti-inflamatória, ele é uma substância anti-inflamatória interessante, e ao mesmo tempo, quando a gente fala do açafrão da terra, ele tem aquela coisa de afinar o sangue, né? Então ele impede que o sangue se coagule também. Então seria uma substância interessante, né, para a gente utilizar nesse caso aí de risco de ter uma trombose, por exemplo, de ter uma coagulação sanguínea, né? Então vocês veem que tem plantas das mais diversas que a gente pode estar utilizando. A gente tem plantas que vão estimular, por exemplo, de forma indireta o sistema nervoso, né? A gente tem uma planta que eu gosto muito, né, que é o tomilho, né? O tomilho, ele reforça o sistema nervoso. A gente já falou nas aulas passadas também, né, do tomilho, né? O tomilho também pode ser usado para quem gosta, né, de aumentar a imunidade. Então, a gente pode usar uma equinaceia, a gente pode usar também um açafrão da terra, a gente pode usar um tomilho, e assim por diante. A gente vai tendo substâncias que vão tendo ações interessantes. A gente tem uma planta que também é chamada de unha de gato. A unha de gato a gente vai ter que sempre lembrar, né, que é importante lembrar, né? A unha de gato não é essa que dá em muros, né? Que a gente tem por aqui, que é uma planta bastante tóxica, né? Mas a gente vai ter que comprar na casa de ervas, né, com o nome científico, que chama Uncaria tomentosa. Essa planta ainda se vende a casca e a folha. Na folha não tem princípio ativo, se compra a casca dela, né? Então, a casca da Uncaria tomentosa. É uma planta que tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Então, pessoas que têm reumatismo, pessoas que têm dores corporais. Mas é uma planta que ela também aumenta a imunidade. Olha que coisa legal. Ela é anti-inflamatória, muito boa. Ela tem, inclusive, a atuação sobre quando as mulheres, por exemplo, têm cólica, né? Ela é muito importante para diminuir a cólica menstrual. Mas ela também aumenta a imunidade. É uma planta imunoestimulante, né? Então, a unha de gato é uma planta que eu gosto muito como coringa, né? De usar, né? Porque ela tem essa ação anti-inflamatória, mas ela também tem essa ação imunoestimulante. E, ao mesmo tempo, ela é a antiagregante plaquetária. Então, ela impede que haja coagulação sanguínea, impede que haja trombose, por exemplo. Então, de tempos em tempos, pode até usar uma unha de gato, né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas mais idosas, né, que tem geralmente o risco de ter uma trombose, né, pode estar fazendo utilização, que ajuda a diminuir as dores corporais, aumenta a imunidade e impede que se formem coágulos aí no corpo, né, reduz o risco, né, de ter uma trombose, por exemplo. Pode fazer o chá delas, então? Pode sim. Parece uma massinha, tá? Aquelas massinhas japonesas, tá? É um fiozinho bem fino, né? Geralmente você compra ela rasurada, né? Quer dizer, ela vem bem fina, o cavaquinho, né? Mas ela parece uma massinha, né? Quando a gente pensa na unha de gato, a Uncaria tomentosa casca, tá? Ela vem casca e vem o caule junto. Que é um cipózinho, né? Um cipó da Amazônia. Cipó da Amazônia. Mais alguma questão, alguma pergunta? Cipó da Amazônia. Tânia, alguma questão? Bom, amanhã depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, né? A gente vai trazer algumas plantas mais para vocês, né? Para vocês brincarem. Amanhã eu vou trazer uma planta que talvez vocês tenham até no jardim, que ela também ajuda a regular a imunidade, ela ajuda a controlar, tanto no excesso quanto na baixa, né? E a gente tem, por exemplo, amanhã uma planta legal para tratar quem tem hipertiroidismo, né, que é uma planta que ela ajuda a inibir, né, a ação, né, sobre a tireoide, e ela ajuda até naquele hipotiroidismo de Hashimoto, né, que é quando o organismo vai destruindo a nossa tireoide. Então ela ajuda nesse controle. Só para vocês imaginarem como que é interessante a gente conhecer um pouco
as plantas, né, que atuam sobre a imunidade, né? Então a gente vai tendo plantas que têm ações diferentes que elas vão auxiliando aí de forma diferenciada o nosso organismo. Gostaria de Gilson, por agradecer. favor. Oi. Tem alguma planta para aumentar sobre a vitamina D para ajudar? Vitamina D de dado? A vitamina D é o mais importante, é o sol, né? Porque quando a gente se expõe no sol, tem que colocar a pele em contato com o sol, sem passar protetor solar, sempre uns 10, 15 minutinhos todos os dias. E pode ser no horário de meio-dia mesmo, que não tem problema. 15 minutinhos de sol não vai fazer mal, ao contrário, né? Faz muito bem, né? Então, você pode estar utilizando, né, o sol, né? Porque o sol está dentro de um processo físico lá na nossa pele que libera a vitamina D. Então, a vitamina D tem muita gente que não toma sol, por isso que ela está muito baixa, né? Tem que tomar sol. A Grazi está perguntando... Gilson, eu ia te falar que a Marisa está perguntando sobre idoso, se pode tomar, e aí eu já ia te emendar se pessoas diabéticas também podem tomar essas indicações aí. A equinaceia pode, tranquilamente, tá? Pessoas idosas podem e devem, né? Uma coisa que a Grazi está perguntando, né, sobre cistos, nódulos na tireoide. Grazi, se você quiser fazer um teste, né, você vai utilizar todo dia uma castanha do Pará, como se fosse medicamento. Porque você provavelmente deve ter a tireoide, não está funcionando legal. Então, você tem que dar uma estimulada nela. E a castanha do Pará, por conta do selênio, ela ajuda a regular a tireoide. E aí você vai dar uma estimulada durante uns 60 dias. Você vai pegar um meio copo de casca de melão, né? Qualquer melão, Gilson? Qualquer melão. Meio copo de casca de melão, e é a casca, não é a polpa, não. Lava direitinho, depois você pega um meio copo de pepino, aquele pepino japonês. Pode ser qualquer pepino, Gilson? Pode, mas o pepino japonês, como ele é mais fininho, ele tem mais casca, que o princípio ativo está na casca, né? A substância está na casca. Então você pega meio copo de pepino, meio copo de casca de melão, você vai colocar uma pitadinha de canela em pó ou de gengibre, e você vai colocar um copo e meio de água, você vai liquidificar, coar e tomar. Um copo ou 2 por dia, durante 60 dias. Você pode fazer exame que você vai ver que provavelmente os nódulos devem ter diminuído, né? Porque geralmente esses nódulos da tireoide não são câncer. Tá? Acompanhando, né? Tendo acompanhamento médico, e faz o teste com o suco do pepino, com melão, um pouquinho de canela ou gengibre e água. Liquidifica, toma um copo por dia ou 2, durante 60 dias. Pode fazer exame que você já vai ver que deve ter reduzido os nódulos, tá? Que ela vai estimular bastante. Eu também posso fazer, e eu tenho não saiu. Eu tenho problema na tireoide também. Posso? Mara, qual que é o teu problema? É hipertiroidismo ou hipotiroidismo? Funciona demais ou demais? Mais. Hiper, Mara, você não pode usar esse suco, não, porque esse suco ele vai estimular. Você pode usar a castanha do Pará, e aí você vai pegar, uma coisa legal que você pode usar sabe a casca de laranja? Sei. Então você lava a casca de laranja, você descasca e você seca. E aí depois você vai fazendo um chazinho todos os dias com a casca de laranja, tá? Que aí ele ajuda a inibir a tireoide. Ah, tá. Eu tomo o remédio 100 miligramas, já faz anos. Não aguento mais. Mas é hipertiroidismo, né? Funciona demais. Então, é o chá da casca de laranja. E uma castanha do Pará por dia. Eu sei que é gostosa, a senhora vai querer me xingar, porque vai dizer, como que eu posso comer só uma, né? Uma só. Obrigada. Uma só por dia, tá? Ferve a casca junto com a água? Ou põe a casca? A casca da laranja tem bastante óleo essencial, que é bastante aromático, né? A senhora pica um pouco a casca, né, depois de seca, coloca dentro da garrafa térmica, e aí a senhora despeja, coloca uma colher de casca de laranja para uma xícara de água. E aí a senhora despeja a água fervendo em cima, fecha a garrafa térmica. E deixa lá uns 20 minutinhos. Está pronto o chá, a senhora toma. E a senhora pode tomar umas 2 xícaras por dia. Tá bom, obrigada. Eu não sabia que tinha esse hipo
Eu tenho, mas eu não sei qual que é o meu. E agora? Hipotireoidismo é quando funciona de menos, né? Hipotireoidismo. E o hipertireoidismo é quando geralmente a pessoa fica magrela. Come pra caramba e é magra, parece um palito. Então não é meu caso. O hipo é quando funciona pouco. O hiper quando funciona muito. Lembra de hipermercado. Quer dizer, é além, é grande, maior, mais, né? Funciona mais do que o necessário. Então o meu deve ser hipo, né? Provavelmente. Porque eu sou gordinha. Isso. Então eu posso fazer o casca de pepino, melão, copo de mamão com pepino, né? Um pouquinho de canela, não muito, ou um pouquinho de gengibre. E um pouco de água. Liquidifica, coa e toma. Um copo, 2 por dia. Vou fazer amanhã mesmo. Mas é importante fazer todos os dias, tá? Sim. Que aí Professor? no próximo exame já dá resultado diferente. Durante quanto tempo, mais ou menos, Gilson? Esse do hipotireoidismo pode fazer durante 60 dias. Ele vai dar uma boa estimulada. Tá. Professor, pode fazer já as 2 xícaras e tomar uma de manhã, outra à tarde, ou tem que fazer separado? Toma uma de manhã, toma outra ao meio-dia, né? Você pode tomar, que o chá geralmente dura 6 horas, não passar de 6 horas. Tá. Obrigado. Faz o chá geralmente, como o chá é muito difícil de fazer, né, bem complicado, é só ferver a água, coloca em cima da erva, fecha, deixa 20 minutinhos, está pronto o chá. Não é tão complicado, né? Só exige que a gente faça, né, que a gente tome direitinho, né? Que bom saber disso. Mais alguma questão? Alguma perguntinha? A Marisa está falando sobre a unha de gato para pessoas idosas e com varizes e inchaço nas pernas. Pode usar sim, porque ela é muito boa para articulações, é boa como anti-inflamatória e ela ajuda a afinar o sangue. É um antiagregante plaquetário, tá? Então é tudo de bom a unha de gato e aumenta a imunidade. Tá. E a pessoa com diabetes também, né? Sim, para diabetes pode estar utilizando, não tem problema não. Tá. Então, acho que é isso, né? Quanto para o hiper? Oi? É tanto para o hipo quanto para o hiper? A castanha do Pará, sim. Não, aquele suco. Não, depende qual suco. Para hipotireoidismo, funciona menos, é o pepino com melão. E um pouco de gengibre e um pouco de canela. Ele vai aumentar. É para o hipotireoidismo ou para o hiper? Hipotireoidismo. É o Hashimoto, né? Quando funciona demais, é casca de laranja. Não Professor. Quando funciona pouco. Você vai derrubar a tireoide, tá? Professor, quanto tempo toma o chá da casca de laranja? Pode tomar durante 30, 40 dias, 2 meses, né? Depois para um pouquinho, toma de novo se precisar. E aí, geralmente, o médico pede exames, né? Então, você vai monitorando com os exames. Professor. Obrigadão. Imagina. Professor, boa noite. Noite. Uma pessoa que tem hipotiroidismo e também tem hipertensão, o gengibre e a canela não pode prejudicar? Pode sim. Por isso que você vai colocar uma pitadinha pequena de canela. Quando eu falar uma pitadinha pequena, você vai colocar para ela estimular. E você pode alternar. Um dia você coloca um pouco de canela, um dia você coloca um pouco de gengibre e não abusar, que aí você não vai alterar a pressão. E pode ficar monitorando a pressão, né? Se for o caso, pode tirar fora, né? Não usa nem a canela, nem o gengibre. Professor, uma pergunta referente à unha de gato. A pessoa ela já tem trombose, já toma anticoagulante. Tem alguma restrição? Aí tem que tomar doses pequenas, né? Seria até importante usar uma outra planta, né? Você está pensando que a pessoa você quer usar unha de gato para quê? Seria, no caso, porque ele está com muito inchaço na perna. A perna dele está muito inflamada. Então, é que tem muito inchaço, só que é assim, geralmente é problema circulatório. Sim. Tem uma fragilidade na parede das veias e artérias, né? Sabe o que teria que fazer? Teria que fazer um creme, por exemplo, à base de centelha asiática e de castanha da Índia, né, para passar, uso tópico. Né, que aí você vai reforçando a parede do vaso. Entendi. E aí extravasa menos líquido para os tecidos.
Só que a castanha da Índia não pode tomar porque ela aumenta o efeito do medicamento. Sim. Aí seria uso tópico mesmo. Isso, é uso tópico. Você encontra até cremes, né? Se você vai numa Sim. farmácia de manipulação e fala assim, eu gostaria de um creme com centelha asiática e castanha da Índia. Lá no Panisa eu acho que eles fazem. Qualquer coisa você pede lá. E vai ajudar muito a tirar a dor, né, das pernas. Ótimo. Então, centelha asiática e... Castanha da Índia. Castanha da Índia. Gratidão. Obrigada. Professor. Eu não sei qual que é o teu nome. Alessandra. Alessandra, eu usaria assim, mesmo eu sei que vai potencializar o efeito do medicamento, mas valeria a pena até você comprar as cápsulas da castanha da Índia e você tomar uma por dia, né? A pessoa tomar uma por dia durante uma semana só. Que aí você não tem efeito violento, aumenta muito o efeito, mas ela vai ajudar a fortalecer a parede do vaso. E aí você toma durante uma semana, para uns 15, 20 dias, toma de novo, mais uma semana. Que aí você vai fazendo o tratamento da parede das veias e artérias. Mas toma uma cápsula só. Uma cápsula ou um comprimido por dia só, junto com a refeição. Então, pode ser café da manhã ou pode ser janta. Que aí você tem um efeito, mas você não tem um efeito violento. Obrigada, professor. Gilson, do hipo, para tomar uma xícara só por dia? Pode ser um copo ou 2, tá? Um copo ou 2. Professor, só mais um. Fala, Sandra. Então, só mais uma dúvida. Esse creme para uso tópico de centelha asiática e castanha da Índia é para aquele problema de retenção de líquido que incha as pernas, não é isso? Que a gente precisa de fazer drenagem linfática para se livrar, é isso? Sandra, o que acontece? Quando a pessoa tem a parede do vaso fraca, dilata e os líquidos escapam, né? E vai para os tecidos. Então, às vezes, não adianta tomar diurético. Você tem que fortalecer a parede do vaso. E aí, a parede do vaso forte, ela mantém o sangue lá dentro, mantém o líquido do sangue lá dentro, né? E não extravasa para os tecidos. Aí para o problema. Só que às vezes a gente tem que ter cuidado, porque aqui no caso da trombose, a pessoa já toma anticoagulante, potencializa. É por isso que toma dosagem pequena, né? Então, a centelha asiática é a castanha da Índia para uso tópico e tem também em cápsula, isso? Tem em cápsula. Ou não? Isso, tem em cápsula. A castanha da Índia tem em cápsula ou comprimido, em farmácias, né? E aí você pode Pode tomar só a castanha. Pode tomar só a castanha. Se a pessoa não tiver restrição, toma 1 ou 2 por dia durante 30 dias. Ô, Gilson. Tá bom. Imagina. Gilson. Oi. Boa tarde. Desculpa, é que ficou meio confuso para mim. Essa cápsula que você falou para tomar uma vez por dia para fortalecer as paredes das veias, no caso, seria qual é a centelha asiática? As duas, elas fazem isso. Eu gosto mais da castanha da Índia, tá? Mas as duas, elas são muito fortes, são muito potentes para fortalecer parede de veia e artéria. Porque minha mãe, ela tá com problema de varizes, ela tá sentindo dores na perna, inchaço, né? Uhum. E assim, eu vejo que realmente o que recomendam é que tome esse diurético, alguma coisa assim, para soltar esse líquido, né? Mas você tem que fortalecer a parede do vaso também, que é importante. Você pode dar se ela não tiver problema de coagulação de sangue, não está tomando medicamento para isso, você compra a castanha da Índia, tem farmácias normais, você vai encontrar cápsula ou comprimido, você dá um comprimido de manhã, um comprimido à noite, durante 30 dias. Aí interrompe durante 15, 20 dias, um mês, aí depois repete de novo. Você vai ver a diferença que dá. Em uma semana que ela está tomando, você vai ver diferença no inchaço. Começa a reduzir o inchaço, começa a reduzir a dor corporal, principalmente das pernas. Eu fui ontem no médico, né, no vascular, e com ela, e ele recomendou uma medicação. Inclusive, essa medicação, eu acho que é para... Eu não tenho aqui a fórmula, mas é para esse fim, né? Para diminuir o inchaço. E será que ela vai poder tomar Eu não sei qual medicamento que você tem que ver. Depois, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, eu vejo para você, se você pode, sim ou não. Tá? Então tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Professor, para varizes, toma só a castanha da Índia? Sim.
Castanha da Índia é ótima. Pode usar também a centelha asiática, mas pode tomar só a castanha da Índia. Encontra fácil em farmácias, né? Centelha asiática. Isso, centela, com 2 L's, né? Judite, quem é hipertenso pode tomar a castanha da Índia e centelha asiática? Pode tomar, não tem problema nenhum. Quantas miligramas o comprimido? Geralmente ele tem 100 miligramas, tá? Pode ser esse de 100 miligramas. Pode ser de 100 miligramas. Tem um de 150 miligramas, tá? Mas geralmente tem 100 miligramas. A centelha também é comprimido? Não, Mara. Não. A centelha você não vai encontrar em comprimido. Você vai encontrar em comprimido ou cápsula é a castanha da Índia. Tá. Tá bom, professor. Porque a minha perna, eu tenho problema na perna esquerda. Sim. Pode usar que vai te ajudar. Tá, a Valência está brigadão. perguntando se a unha de gato é boa para artrose. Sim, pode ser tintura ou chá, tá? Você não vai encontrar em comprimido, tá, Valência? Mais alguma questão? Tânia, tudo para você? A gente se vê. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, como sempre gostoso dar aula para vocês, né? Obrigado pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho, de ficar assistindo a gente. Bom, nós que agradecemos, nós aqui da equipe do Movieco, né, do Projeto Ecologia do Ser, agradecemos ao professor Gilson e a todo mundo que está participando do projeto e dessas aulas e da Farmácia Viva. Amanhã a gente continua e uma boa noite a todos. Até amanhã. Namastê. Boa noite. Obrigadão, hein?